Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item de análise hoje é benefícios pagos com a ingratidão. É interessante, né? Benefícios pagos com a ingratidão. E tem uma pergunta que inicia esse item de hoje. Vou fazer a leitura. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Olha que interessante. Porque é verdade. Eu já conversei com pessoas que realmente se queixaram dessa situação, de auxiliar o seu próximo, dar alguma coisa que o outro estava precisando, o desejo sincero de ajudar e tal, e não recebeu nenhum obrigado. E depois é como se encontrasse a pessoa e nem se conhecesse, né? Então, esse sentimento de ingratidão se apossou dessa pessoa que eu estou citando aqui. E ela realmente, diante dessa experiência que ela teve, ela falou que não vai mais agir dessa maneira, né, de auxiliar o outro e tal. Mas olha que interessante esse tipo de comportamento. É um comportamento equivocado, porque um dos princípios básicos da prática da caridade é fazer a caridade sem esperar nada em troca, nem mesmo muito obrigado. Então, para aqueles que fazem a caridade e ficam esperando um retorno, quando esse retorno vem, um obrigado, como você foi bom para mim, eu estava realmente tão necessitado disso, tal. Aí aquilo massageia o seu ego, você fica muito feliz e você já recebeu a recompensa e pelo ato praticado. Não devemos esperar nada lá na frente, porque a caridade é aquela que nós fazemos ao necessitado e sem esperar que ele nos dê nada, nem mesmo um sorriso, nem mesmo um obrigado, nada, 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 nada. Por quê? Porque o que motiva esse ato não é a contraprestação daquele que vai receber. O que motiva esse ato não é aguardar o obrigado do outro. O que motiva o ato da caridade é o sentimento do amor ao próximo. E esse sentimento do amor ao próximo não aceita pagamento algum, nenhum pagamento. Então, é um comportamento de se fazer algo pelo outro e ficar chateado porque o outro não deu um retorno para você, é um comportamento totalmente equivocado. E nós não devemos parar de sermos úteis ao nosso próximo porque não recebemos nada, porque não devemos esperar nada realmente. Se eu faço algo pelo outro esperando que o outro retribua, eu não estou praticando a caridade. Eu não estou fazendo a caridade ensinada por Jesus. Então, existe uma frase aqui que é muito interessante, que está contida neste item. Olha só. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Não a receberá no céu. Então, se eu procuro aqui na terra a recompensa pelo bem que eu estou fazendo, eu não vou receber depois, porque já foi dado a recompensa que eu esperava. Então, olha só que entendimento profundo nesse momento. Se vamos fazer algo a alguém, que façamos por vontade, que façamos pelo sentimento de ajudar ao próximo, ou seja, exercitando o sentimento de amor que nós temos pelo outro.
É assim que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Porque se nós não olharmos pelo outro, se nós não exteriorizarmos o sentimento do amor ao próximo, nós não nos tornamos pessoas melhores. Nós não vamos conseguindo potencializar os nossos atributos de espírito imortal. Aquilo que Jesus nos ensinou lá atrás, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Para alcançarmos a perfeição relativa, possível de ser alcançada pelas criaturas, por nós, nós temos que trabalhar pelo outro. E trabalhando pelo outro, exteriorizando o sentimento de amor ao outro, nós estimulamos o que está de bom dentro de nós. Todas as virtudes dentro de nós, para que elas sejam exteriorizadas, para que elas sejam potencializadas, estimuladas, nós precisamos trabalhar. E somente trabalhando com o nosso próximo, com bom relacionamento com o outro, é que nós vamos aumentando cada vez mais essas virtudes, esses bons sentimentos que nós carregamos aqui. Agora, se eu paro de trabalhar porque o outro não me deu muito obrigado, porque o outro não reconheceu o que eu fiz, eu estou deixando de me tornar uma pessoa melhor. Porque eu tenho que fazer, conforme nós aprendemos, pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Agora, se o outro ainda está tão machucado, tão magoado, tão sofrido, que ele não tem condições de reconhecer o bem que ele recebeu, o que é que eu tenho com isso? Eu vou ficar chateado porque o outro não falou muito obrigado, não reconheceu o bem que eu fiz para ele? De maneira alguma. Eu tenho que fazer o bem para que ele se torne melhor. Eu tenho que ajudar para que o sofrimento do outro diminua. Essa é a recompensa, não o que ele vai ficar feliz, me dar um sorriso, me dar um abraço, agradecer. Não, não é essa a recompensa que nós estamos buscando. A nossa recompensa é a nossa elevação moral diante do cumprimento dos ensinamentos de Jesus. Aí está a nossa recompensa. Então, que nós possamos ampliar a nossa maneira de entender os ensinamentos do Cristo. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Olha só, não é à toa que isso acontece. Não é à toa que nós vamos encontrar a ingratidão muitas vezes diante da nossa jornada, do nosso relacionamento com o outro. Não é à toa, porque ali é um momento de prova. Ali é um momento onde eu vou analisar o que eu vou fazer com aquela ingratidão que eu recebi. Eu vou me recolher? Eu vou voltar para minha casa e ficar trancadinho, quieto lá, não vou fazer mais o bem para ninguém porque eu fiquei chateado, porque eu fiquei magoado, porque o outro nem quis saber de agradecer? Então, qual é o nosso desafio diante dessa ingratidão que nós recebemos? Nos recolher, fomentar o sentimento da mágoa dentro de nós? Ou passar isso à frente, seguir a vida, auxiliando quem precisa, todos aqueles que estão à nossa frente, que nós temos condições de ajudar, sem esperar nada em troca, até mesmo não esperando qualquer gratidão daquele que recebe o bem que nós estamos fazendo. Então, nós vemos aqui uma valiosa lição para a nossa vida. Tudo depende de como nós reagimos em relação às circunstâncias que estão à nossa frente. Aquilo que nos causa mágoa, nos causa dor, nos causa medo. Como que nós vamos reagir a esses acontecimentos que estão simplesmente mostrando os sentimentos equivocados que eu carrego dentro de mim? Muitas vezes ainda o meu orgulho ali é que foi ferido quando o outro não agradeceu o bem que eu fiz, porque eu esperava que ele agradecesse.
eu fiz o bem para ele, eu fui lá e confortei a solidão que ele estava sentindo, eu fui lá e fiz de tudo para que a dor que ele estava sentindo diminuísse, então ele tinha que me agradecer. Por que ele não fez isso para mim? Isso machuca o meu orgulho, machuca a minha vaidade. É isso que nós temos que combater dentro de nós. Por isso que precisamos nos relacionar com o outro. Por isso que passamos por provas, que o Pai permita que elas existam. Por isso que o Pai permite que a ingratidão se faça presente muitas vezes em nossos atos pelo próximo, para que nós sejamos provados, para que a gente analise o nosso interior, o nosso sentimento. Se eu fiquei magoado, o problema não é porque o outro não agradeceu. O problema é porque eu carrego muito orgulho, muita vaidade dentro do meu coração. E isso é o oposto do que Jesus nos recomenda, para que sejamos humildes. E aquele que tem a humildade dentro de si, não fica chateado com a ingratidão do outro, não fica chateado com a ofensa que o outro fez, com a injúria, com a difamação que foi feita, porque aquele que é humilde não se permite abater naquilo que não é culpa dele. Se o outro agiu dessa forma, o problema é do outro. Agora, como eu vou reagir diante de uma situação dessa? A maneira como eu reajo demonstra quais são os sentimentos que eu estou nutrindo dentro do meu coração. E é uma grande oportunidade para a gente nos avaliar, para nós nos avaliarmos. Porque daí nós vamos ver, sentir que algo dentro de nós precisa ser mudado, reformado, renovado para melhor. É a grande oportunidade que Deus nos dá. Somente dessa maneira nós conseguimos verificar como que nós estamos aqui dentro. Quando algo que nos foi feito pela ação ou omissão nos atinge aqui dentro. Então nós temos a oportunidade de refletir como que estão os nossos sentimentos. Será que as nossas paixões ainda não estão muito maiores do que as nossas virtudes? É um grande desafio. E a prática da caridade é o exercício do amor ao próximo. É esse exercício que vai fazer com que eu me torne mais humilde. É esse exercício que vai fazer com que eu faça o bem ao outro sem esperar nada em troca. É um grande desafio que nós temos, mas esse é o caminho que Jesus nos ensinou para que a gente possa atingir aquela perfeição que Ele nos chamou para que nós seguíssemos na sua direção. Meus irmãos, então esse é o recado de hoje. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça em mais esta oportunidade. Abençoe também os nossos parentes e amigos que necessitam de alguma ajuda, de algum amparo, que possam receber o equilíbrio espiritual e, se ainda for possível também, a recuperação, o restabelecimento da sua saúde corporal, mas que a consciência, mas que o fortalecimento espiritual se faça presente nos corações de todos nós, para que possamos superar as dificuldades da nossa existência. Assim seja. Meus amigos, que maravilhosa lição, que possamos refletir em relação ao que nós comentamos há pouco. Que Deus abençoe todos nós. Abraço.